Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Mais um episódio de resumo de livros. Nesse episódio vamos ver a quinta parte e última parte do resumo do livro Dom Divino do Perdão, do Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esse livro é um livro muito especial e você pode ouvir todos os outros episódios aqui no YouTube ou no podcast através do Spotify. Temos mais 4 partes trazendo um resumo desse livro e você pode ouvir todas elas aí que já estão disponíveis no nosso canal. Também temos resumos de outros livros disponíveis no canal e aí já posso anunciar para você que nas próximas semanas vão ser novidades, novos livros, novos resumos de livros que eu vou trazer aqui, alguns na íntegra, alguns resumidos, para que você possa ter acesso a esse tipo de conteúdo. Também temos outros conteúdos aqui no canal. Temos uma série sobre o livro de Mórmon comentado, temos uma série sobre um auxílio de estudo para o Vem e Segue-me, temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, os presidentes da igreja nessa última dispensação, e enfim, vários conteúdos aí bem importantes que estão sendo disponibilizados aqui no canal O Caminho do Discipulado. Obrigado por você estar nos acompanhando, por todos que têm comentado, compartilhado o nosso conteúdo. É muito bom saber que você está aí do outro lado também, ouvindo e participando. Vamos agora então iniciar essa última parte do livro O Dom Divino do Perdão. Capítulo 19. Confissão voluntária e abandono intencional do pecado. Em um poderoso ensinamento à nossa geração, o Senhor disse: desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. O Senhor não está dizendo que isso é tudo o que é exigido no arrependimento, mas que esses passos vitais são uma demonstração exterior de que o arrependimento começou. A humilde confissão a Deus é exigida para todos os pecados. Os pecados graves precisam ser confessados a uma autoridade apropriada do sacerdócio. A confissão de nossos pecados àqueles a quem tenhamos magoado é também essencial, se isso for possível. Ao nos ajoelharmos em oração ao nosso Pai Celestial, existe grande poder em orar em voz alta. Com sinceridade, expressamos a tristeza que sentimos por não termos guardado os seus mandamentos e o pesar que temos em nossa alma. O ato de orar vocalmente nos ajuda a escutar nossas próprias palavras ao Pai, expressando a plena medida de nosso pecado, e nos auxilia a sermos completos e específicos, sem racionalizar aquilo que fizemos. Nosso Pai Celestial conhece todos os nossos pecados antes que os confessemos. Ao orarmos a Ele, reconhecemos nossa responsabilidade a Ele e nossa tristeza por não termos sido fiéis aos nossos convênios do batismo e do templo. Ao confessarmos nossos pecados ao Pai Celestial, o exemplo de Adão e Eva nas Escrituras pode nos ser de grande ajuda. No momento em que Adão e Eva reconheceram sua transgressão, o Pai perguntou a eles: onde estás? Podemos pensar em admitir a nosso Pai em nossas orações onde estamos em nossa jornada mortal. O fato de falarmos honestamente ao Pai Celestial revela nosso desejo de nos aproximarmos mais dele. Em nossas orações é importante que falemos abertamente com o Pai Celestial a respeito das circunstâncias que agora exigem nosso arrependimento. Assim como aconteceu com Adão e Eva, nossos sentimentos de embaraço e pesar são o resultado de cedermos às tentações do adversário e de não seguirmos os mandamentos de Deus. O Senhor perguntou a Adão e Eva: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Mesmo que não possamos ouvir sua voz, fazendo-nos a pergunta, seria bom tratarmos simbolicamente dessa pergunta em nossas orações a Ele. Temos que ser honestos ao reconhecermos o que fizemos e onde não guardamos os seus mandamentos. Almo Filho admitiu: achava-me no mais escuro abismo. Minha alma estava atormentada com um suplício eterno. Sinceramente, expressamos aquilo que estamos sentindo. Uma pergunta final que o Senhor fez a Adão e Eva foi: o que é isso que fizeste? Em nossos dias, essa pergunta poderia ser assim formulada: você entende a seriedade de seus atos? O presidente M. Russell Ballard enfatizou que não deveríamos racionalizar ou achar desculpas. Ele disse: a ideia de pecar um pouco é enganar-se a si mesmo. Pecado é pecado. O pecado vos enfraquece espiritualmente e sempre põe o pecador em risco eterno.
Escolher o pecado, mesmo com o intento de se arrepender, é simplesmente se afastar de Deus e violar convênios. Temos que admitir diante de Deus a tristeza que nossas ações causaram a outras pessoas, a dor e as feridas que ocasionamos àqueles que eram completamente inocentes ou naqueles que nos acompanharam no caminho do erro. Haverá outras coisas que virão à sua mente e seu espírito, e será importante dizer em sua oração a Deus. Ao iniciarmos essa conversa séria e sagrada com nosso Pai Celestial, veremos e sentiremos a importância da confissão no processo do arrependimento. O Senhor disse aos seus primeiros santos: "Sou misericordioso para com aqueles que confessam seus pecados com um coração humilde." E ele disse: "Eu, Senhor, perdoo os pecados daqueles que confessam seus pecados perante mim e pedem perdão." Capítulo 20. Restituição generosa. Algumas vezes fico desapontado com boas pessoas que reconhecem seus pecados, têm o desejo de confessá-los e abandoná-los, mas que demonstram pouca empatia para com aqueles que foram magoados ou ofendidos. Mostre isso claramente ou não, percebi que seus sentimentos são: "Tudo bem, cometi um erro, sinto muito, vamos em frente com a vida." Infelizmente, eles conseguem revelar rejeição ao amigo chamado tristeza, segundo Deus, e o ressurgimento daquele terrível valentão, o orgulho. Em coisas mais simples como levantar a voz com raiva, falar mal de alguém ou ser egoísta em uma decisão, o fato de dizer honesta e humildemente "sinto muito" e pedir perdão pode ser o suficiente, se as consequências não forem duradouras. Entretanto, o Senhor falou claramente que devemos restituir o quanto seja possível daquilo que se perdeu. Nos tempos do Velho Testamento, se você roubasse ou matasse o boi de alguém, deveria restituir 5 bois. Se roubasse ou matasse uma ovelha, a lei exigia que restituísse 4 vezes mais. Esse poderoso princípio de restituir generosamente não foi eliminado com a lei mais elevada e santa do Salvador. Embora os pontos específicos não tenham sido detalhados, talvez para encorajar-nos a dar até mais do que seria requerido na lei de Moisés. O desejo de fazer uma restituição generosa àqueles que foram magoados ou tratados injustamente pelo nosso pecado revela nossa sincera intenção e determinação de nos arrependermos e de recebermos o perdão. Ao procurarmos, tanto quanto seja possível, restituir aquilo que foi perdido, se tivermos roubado algo, tratamos de repor ou pagar. Se tivermos mentido e essa mentira houver causado danos a alguém, mas fazemos tudo o que podemos para restituir o que tomamos. A tentativa de fazer o melhor que pudermos para restaurar aqueles que foram prejudicados por causa de nossos pecados e erros requer muita mansidão e humildade. Não tratamos de restaurar apenas aquelas coisas que possamos reparar ou compensar fisicamente, mas também fazer reparação pela angústia espiritual, emocional ou social que nossos pecados possam ter ocasionado. O presidente John Taylor disse: "Tratem-se mutuamente bem. Pecaram contra alguém? Então façam a restituição. Defraudaram alguém? Reparem o que fizeram. Foram grosseiros ao falar com um irmão ou irmã? Falem com ele, reconheçam o seu erro e peçam perdão, prometendo agir melhor no futuro." Capítulo 20. Restituição generosa. Algumas vezes fico desapontado com boas pessoas que reconhecem seus pecados, têm o desejo de confessá-los e abandoná-los, mas que demonstram pouca empatia para com aqueles que foram magoados ou ofendidos. Mostre isso claramente ou não, percebi que seus sentimentos são: "Tudo bem, cometi um erro, sinto muito, vamos em frente com a vida." Infelizmente, eles conseguem revelar rejeição ao amigo chamado tristeza, segundo Deus, e o ressurgimento daquele terrível valentão, o orgulho. Em coisas mais simples como levantar a voz com raiva, falar mal de alguém ou ser egoísta em uma decisão, o fato de dizer honesta e humildemente "sinto muito" e pedir perdão pode ser o suficiente, se as consequências não forem duradouras. Entretanto, o Senhor falou claramente que devemos restituir o quanto seja possível daquilo que se perdeu.
Nos tempos do Velho Testamento, se você roubasse ou matasse o boi de alguém, deveria restituir 5 bois. Se roubasse ou matasse uma ovelha, a lei exigia que restituísse 4 vezes mais. Esse poderoso princípio de restituir generosamente não foi eliminado com a lei mais elevada e santa do Salvador. Embora os pontos específicos não tenham sido detalhados, talvez para encorajar-nos a dar até mais do que seria requerido na lei de Moisés. O desejo de fazer uma restituição generosa àqueles que foram magoados ou tratados injustamente pelo nosso pecado revela nossa sincera intenção e determinação de nos arrependermos e de recebermos o perdão. Ao procurarmos, tanto quanto seja possível, restituir aquilo que foi perdido, se tivermos roubado algo, tratamos de repor ou pagar. Se tivermos mentido e essa mentira houver causado danos a alguém, mas fazemos tudo o que podemos para restituir o que tomamos. A tentativa de fazer o melhor que pudermos para restaurar aqueles que foram prejudicados por causa de nossos pecados e erros requer muita mansidão e humildade. Não tratamos de restaurar apenas aquelas coisas que possamos reparar ou compensar fisicamente, mas também fazer reparação pela angústia espiritual, emocional ou social que nossos pecados possam ter ocasionado. O presidente John Taylor disse: tratem-se mutuamente bem. Pecaram contra alguém? Então façam a restituição. Defraudaram alguém? Reparem o que fizeram. Foram grosseiros ao falar com um irmão ou irmã? Falem com ele, reconheçam o seu erro e peçam perdão, prometendo agir melhor no futuro. Capítulo 22. O papel sagrado do sacerdócio. Sempre devemos lembrar que o perdão de nossos pecados não vem da Igreja, mas de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. O Salvador nos ensinou que o arrependimento vem à medida que nos achegamos a Ele com um coração quebrantado e um espírito contrito, e em oração com o desejo de abandonar nossos pecados. É por causa da misericórdia e da graça do Salvador, por causa de sua sagrada expiação, que o perdão do pecado se torna possível. O presidente Henry B. Eyring, enquanto servia como bispo, disse a um rapaz, o qual tinha sido motivado pela fé no Senhor Jesus Cristo para empreender um longo e doloroso arrependimento: eu o perdoo, em nome da Igreja. O Senhor o perdoará em seu próprio tempo e à sua própria maneira. Somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a Igreja dele e tomamos sobre nós o seu nome. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele estabeleceu sua igreja. Ao chamar seus apóstolos, ele declarou: não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós e vos designei. O apóstolo Paulo ensinou: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura e completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engodo dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Após a ressurreição do Salvador, o reino de Deus não era uma comunidade desordenada de crentes, mas estava organizada com autoridade divina para cuidar e zelar pela igreja. Muitos séculos depois que essa autoridade divina foi perdida, o Salvador enviou seres ressuscitados ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery para restaurar a autoridade e as ordenanças do sacerdócio. João Batista restaurou o sacerdócio arônico. Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio apostólico, ou de Melquisedeque. Chaves especiais foram entregues no tempo de Kirtland por Elias, o profeta, e Elias e Moisés. O Salvador organizou sua igreja na antiguidade e a restaurou em nossos dias, para levar a efeito o aperfeiçoamento de seus santos e a coligação de Israel em ambos os lados do véu. A definição de santo no Novo Testamento é uma pessoa que é membro da igreja.
A organização da igreja, liderada por aqueles que têm autoridade apostólica, serve para administrar as ordenanças e os convênios do Evangelho restaurado, possibilitando que os santos se acheguem mais plenamente a Cristo e se preparem para uma segunda vinda. O Elder Dale G. Renlund lembrou-nos que um santo é um pecador que continua se esforçando. Capítulo 22. O papel sagrado do sacerdócio. Sempre devemos lembrar que o perdão de nossos pecados não vem da Igreja, mas de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. O Salvador nos ensinou que o arrependimento vem à medida que nos achegamos a Ele com um coração quebrantado e um espírito contrito, e em oração com o desejo de abandonar nossos pecados. É por causa da misericórdia e da graça do Salvador, por causa de sua sagrada expiação, que o perdão do pecado se torna possível. O presidente Henry B. Eyring, enquanto servia como bispo, disse a um rapaz, o qual tinha sido motivado pela fé no Senhor Jesus Cristo para empreender um longo e doloroso arrependimento: "Eu o perdoo, em nome da Igreja. O Senhor o perdoará em seu próprio tempo e à sua própria maneira." Somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a Igreja dele e tomamos sobre nós o seu nome. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele estabeleceu sua Igreja. Ao chamar seus apóstolos, ele declarou: "Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós e vos designei." O apóstolo Paulo ensinou: "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura e completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engodo dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Após a ressurreição do Salvador, o reino de Deus não era uma comunidade desordenada de crentes, mas estava organizada com autoridade divina para cuidar e zelar pela Igreja. Muitos séculos depois que essa autoridade divina foi perdida, o Salvador enviou seres ressuscitados ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery para restaurar a autoridade e as ordenanças do sacerdócio. João Batista restaurou o sacerdócio arônico. Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio apostólico, ou de Melquisedeque. Chaves especiais foram entregues no tempo de Kirtland por Elias, o profeta, e Elias e Moisés. O Salvador organizou sua igreja na antiguidade e a restaurou em nossos dias, para levar a efeito o aperfeiçoamento de seus santos e a coligação de Israel em ambos os lados do véu. A definição de santo no Novo Testamento é uma pessoa que é membro da Igreja. A organização da Igreja, liderada por aqueles que têm autoridade apostólica, serve para administrar as ordenanças e os convênios do Evangelho restaurado, possibilitando que os santos se acheguem mais plenamente a Cristo e se preparem para uma segunda vinda. O Elder Dale G. Renlund lembrou-nos que um santo é um pecador que continua se esforçando. Capítulo 24. O sacramento, o templo e o arrependimento contínuo. Onde quer que estejamos em nossa jornada da vida, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, constantemente entesouramos a bênção do arrependimento. O arrependimento não é punição. O arrependimento é um dom redentor de um amoroso Pai Celestial. O presidente Nelson explicou: "Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que um enfoque constante, diário, no arrependimento. Conheçam o poder fortalecedor do arrependimento diário, o poder de agir melhor e de ser melhor a cada dia." O que significa arrepender-se continuamente? Essa é uma questão na qual um sincero discípulo de Jesus Cristo pensa e aplica todos os dias de sua vida.
Não somente arrepender-se quando houver um sério desvio dos mandamentos de Deus, tampouco significa que sejamos descuidados em nossa determinação. Joseph Smith disse: o arrependimento é algo com o qual podemos brincar diariamente. Brincamos com arrependimento quando não nos arrependemos sinceramente, mas já prevemos que no dia seguinte nos arrependeremos das mesmas ofensas. Ao orar, revisamos os acontecimentos do dia, perguntando: onde pude ver a mão do Senhor em minha vida hoje? De que forma minhas ações revelam a honestidade e generosidade? O que mais eu poderia ter feito? Quais pensamentos e emoções preciso controlar? Como eu poderia ter seguido melhor o exemplo do Salvador? Como eu poderia ter sido mais gentil, mais amoroso, mais clemente e misericordioso com os demais? De que forma fui menos do que aquilo que meu Pai Celestial desejaria que eu fosse? Então, fazemos uma pausa e escutamos. Nossas orações pessoais abrem a janela para a revelação pessoal de nosso Pai Celestial. Ouvi William, de 8 anos de idade, relatar a seguinte experiência em um discurso da primária. Ele disse: ontem, minha mãe quis usar meu cobertor porque estava com frio, e eu lhe disse que não. Finalmente permiti que ela usasse o meu cobertor e me senti mal por não dá-lo a ela, e disse que sentia muito. Antes de ir para a cama, ajoelhei-me e pedi ao Pai Celestial que me perdoasse, e então me senti melhor. Cada noite, antes de deitar, ajoelho-me ao lado da cama e peço ao Senhor que me perdoe por qualquer coisa de ruim que eu possa ter feito naquele dia. Eu decido que procurarei ser melhor no dia seguinte, e ao fazer isso, sinto-me bem, porque sei que o Senhor me perdoa. Com fé em Jesus Cristo, admitimos abertamente ao nosso Pai Celestial nossos erros, omissões e ações impensadas em relação a outras pessoas. Pedimos perdão humildemente, ouvimos as silenciosas impressões do Espírito e prometemos ao Pai Celestial que daremos mais atenção àquelas coisas que podemos melhorar. Confessamos nossos pecados e os abandonamos. Restituímos aquilo que possamos restituir a quem tenhamos magoado ou ofendido. Pode ser um pedido de desculpas a um cônjuge ou um filho, uma mensagem a um amigo ou colega de trabalho, ou a resolução de seguir uma impressão espiritual que foi negligenciada. Capítulo 25. O dom divino do perdão. O presidente David Mackay era o profeta e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias desde meu nascimento, em 1951, até 1970, o ano em que parti para minha missão na França. Embora lembre de ter visto o presidente Mackay uma única vez pessoalmente, eu tinha um firme testemunho de que ele era o profeta e porta-voz do Senhor e seu santo profeta sobre a terra. Certa vez, o presidente Mackay contou uma experiência que teve durante seus primeiros dias como apóstolo, que causou em mim uma profunda impressão. O elder Mackay estava viajando de barco ao que hoje é a Samoa Ocidental, e ele relatou: perto do anoitecer, a reflexão dos últimos raios de um belo pôr do sol eram esplêndidos. Ainda meditando sobre essa bela cena, deitei-me na minha cama às 22 horas naquela noite. Em seguida, adormeci e contemplei em visão algo infinitamente sublime. Ao longe, divisei uma bela cidade branca. Embora ela estivesse distante, eu conseguia ver árvores com frutas saborosas, arbustos com folhas de belas cores e flores vicejantes por todas as partes. O céu claro parecia refletir essas belas nuances de cor. Então, vi um grande número de pessoas que se aproximaram da cidade. Cada uma usava uma túnica branca, esvoaçante e um ornamento branco na cabeça. De imediato, minha atenção voltou-se para o líder deles, embora eu só conseguisse vê-lo de perfil e partes de seu corpo, reconheci-o naquele instante como meu Salvador. A cor e luminosidade de seu semblante eram gloriosos de contemplar. Ela irradiava uma paz que me parecia sublime, era algo divino. A cidade, pelo que deduzi, era dele, era a cidade eterna, e as pessoas que o seguiam iriam habitar lá em paz e felicidade eterna. Mas quem eram eles? Como se o Salvador conseguisse ler meus pensamentos. Respondeu apontando para um semicírculo e que em seguida apareceu acima de mim, no qual estavam escritas em letras douradas as seguintes palavras:
Estes são aqueles que venceram o mundo e que verdadeiramente nasceram de novo. Imagine estar novamente com nosso Salvador e Redentor. Ele convidou-nos para todos para morar com Ele em sua cidade eterna. A cidade não tem limite quanto ao tamanho. Há espaço para todos os que venceram o mundo, que verdadeiramente nasceram de novo. Não há leis de zoneamento para restringir um a mais do que os outros. Um lugar na cidade não pode ser comprado ou adquirido. A ninguém se diz que não venha, todos são bem-vindos. Ele convida a todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembre-se de todos os pagãos, e todos são iguais perante Deus. O presidente Mackay disse: a cidade, pelo que deduzi, era dele. Jesus Cristo oferece a cada pessoa que já viveu e que ainda viverá nesta terra o incomparável dom de viver com Ele na presença do Pai, com sua digna família, em um estado de paz e felicidade sem fim. Somente Ele é o doador desse dom. O guardião da porta é o Santo de Israel, e Ele ali não usa servo algum. Ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo, a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Caminho do Discipulado, o último episódio desse livro maravilhoso, Dom Divino do Perdão. Espero que você tenha gostado, como eu gostei, como esse livro me ajudou e me ajuda muito. Ele me faz ter o desejo de ser uma pessoa melhor, mais puro, mais digna, de me arrepender diariamente. Realmente o arrependimento é uma bênção, e esse livro deixa muito claro por que é uma bênção nos arrepender, porque o arrependimento deve ser algo que nós ansiamos e buscamos diariamente. Que livro maravilhoso! Se você ainda não viu os outros episódios, convido você a ouvir, são todos disponíveis no YouTube, no Spotify, os outros 4 episódios com resumo desse livro. Lembrando que também no canal e no Spotify nós temos outros livros resumidos já disponibilizados, que você pode também ouvir. Temos a série sobre o livro de Mórmon comentado, a aplicação do Vem Segue-me e a vida e ministério dos profetas, e outros conteúdos disponibilizados no canal O Caminho do Discipulado. Convido você a compartilhar esse episódio com um amigo, com alguém que você gosta e que você sabe que seria muito bom ouvir essas palavras vindo de um apóstolo do Senhor, que nos edificam, nos fortalecem muito, tá bom? Espero que você esteja bem. Eu agradeço sinceramente por você estar me acompanhando mais uma vez. É muito bom estar aqui com você. Não sei o que você está fazendo agora, como que foi seu dia, como que está sendo seu dia, mas eu quero que você saiba que você é uma pessoa muito especial, que o Pai Celestial ama muito você e que para mim é uma alegria saber que você permitiu por alguns minutos estar comigo. Estamos juntos aqui enquanto você estava talvez fazendo uma atividade ou até sentado na sua casa ouvindo esse episódio. Muito obrigado. Quero que você saiba que talvez jamais nós venhamos a nos conhecer, eu e você pessoalmente, mas que através desse canal, através do conteúdo, você pode sempre contar com a minha companhia, com a minha presença, levando mais um pouco do conhecimento do Evangelho, não que está em mim, mas aquilo que eu estudo e que busco simplesmente repassar, né, das palavras dos profetas, daquilo que está nas Escrituras, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.